especificado, ou seja, dentro daquela composição que a gente espera trazê-lo, ele segue para o processo de purificação. Se a gente não foi efetivo e a gente não conseguiu puxar o gás com qualidade, ou seja, se a gente jogar aquele gás no processo, a gente vai acabar com um produto que a gente não consegue vender, a gente já joga ele para o queimador. Então a gente não gasta esse dinheiro que a gente não conseguiria ganhar, mas já dá a destinação ambientalmente adequada para o gás. Ele não pode ser emitido de forma alguma, ele precisa ser queimado. Então aqui a gente mede, se ele tiver especificado ele segue, se ele tiver não especificado ele queima. Se ele seguir para cá, ele passa por um processo de lavagem, no caso, estando especificado. Depois, de novo, esse processo de lavagem ocorre em alguns estágios. Eu vou depois passar um fluxograma um pouco mais detalhado, a gente pode fazer. Se o gás sai daqui especificado, ele segue o caminho dele lá para o outro lado, onde ele vai ser odorizado, comprimido e colocado à disposição ou do gasoduto ou das carretas. De novo, se ele aqui não sai especificado, ele retorna para cá e vem queimar. Saindo daqui, o gás cruza a nossa usina. Aqui é uma subestação, aqui é um prédio administrativo, aqui são vestiários, almoxarifados, casa de compressores. O gás segue o caminho dele. Lá ele encontra uma estação de medição, ele encontra uma estação de odorização, ele passa para cá, para essa região aqui onde estão os compressores, ele é comprimido e colocado nas carretas, onde ele fica guardado até ou ser injetado no gasoduto, ou até que chegue um cavalo, pega essa carreta e leve essa até algum lugar. Essa aqui é uma estação de tratamento de água, que está diretamente conectada com essa unidade aqui, que fica recirculando a água do processo. Aqui a ideia foi fazer uma pista, né, aqui, para que os caminhões possam efetivamente entrar e sair, sendo abastecidos no processo. Um aspecto, e a razão pela qual a gente fez isso, eu vou explicar agora, é natural, a nossa visão é que é impossível que os caminhões de lixo, que hoje são movidos a diesel, que todo dia vão e voltam desse aterro, não aproveitem esse posto de GNV. É natural que isso aconteça mais tempo, menos tempo. Há ainda alguma dúvida com relação à conversão de caminhões diesel para gás? Há pouca dúvida que ainda tem comprovável, ou é válido que exista a dúvida, mas existem já estudos e experimentos de fato. O mercado americano de caminhões, por exemplo, não deixaria a gente dizer diferente, que não há dificuldade nenhuma nessa conversão. Aqui no Brasil a gente é negatinha nisso, mas pouco a pouco o nosso entendimento é que a gente precisava aqui deixar uma infraestrutura montada para que os caminhões pudessem ser abastecidos com esse gás. Nada mais natural que esse aproveitamento ocorra. É uma planta que ela tem um tamanho, desculpa, esqueci de dizer, do jeito que ela foi projetada. Essa área preta aqui é a área onde chega o citygate da SEG. Então o gás, quando ele sai da produção, ele está limpinho, ele chega ali. Se o gasoduto estiver aberto, ele vai para o gasoduto. Se o gasoduto não estiver aberto, ele vai para todo o lugar onde as unidades onde ele é comprimido e guardado para que possa ser injetado no gasoduto. Aí o fluxograma é um pouco mais descritivo, né? O gás sai daqui do aterro, ele passa por um separador de umidade, ele estando especificado, ele segue o caminho, não estando especificado, ele queima. Por aqui ele entra, passa por um compressor, passa por alguns estágios de lavagem, ele tem uma torre de lavagem principal. Essa torre de lavagem já tem condições de estar produzindo o produto especificado. Se o produto está especificado, ele vai em frente, passando por uma estrutura de um PSA antes de seguir para a compressão. Se ele não está especificado ainda, ele segue por um tanque flash, depois um tanque de stripping, onde aqui, esses dois estágios finais do tratamento de gás, eles têm como objetivo, na verdade, aumentar o percentual de recuperação de metano desse processo. E talvez esse seja o ponto mais importante do negócio por trás disso. Não há nenhuma dúvida que é absolutamente possível, do ponto de vista técnico, separar CH4 de CO2 e conseguir atingir uma pureza de 98%, 99% de metano nesse gás produto. O X da questão é quanto do metano que entrou é perdido no processo até que o produto final tenha 99% de concentração.
Eu pessoalmente tive a oportunidade de desenvolver outros 2 projetos de biogás, onde eu tive a oportunidade de usar uma tecnologia, no caso nacional, para a limpeza desse gás. E nesses projetos que a gente montou, um está montado na SEDAI até hoje, o outro está numa unidade de abate bovino no interior de São Paulo, nós não conseguíamos uma taxa de recuperação de metano, ou seja, daquele metano que entrou, o volume total a gente consegue preservá-lo ao final. Nesses 2 projetos que a gente montou anteriormente, a gente nunca tinha conseguido uma taxa superior a 65%. Ou seja, entrava 10 metros cúbicos de metano, no máximo a gente conseguia entregar 6,5 para vender. Então, nessa lógica, não há investimento que nunca vai se retornar nesse caminho. Então, o nome do jogo para isso aqui deixar de ser um empreendimento exclusivamente tecnológico e passar a ser um investimento, um projeto comercial, chama-se taxa de recuperação de metano. A tecnologia que foi escolhida aqui tem como premissa uma recuperação de metano de 97%. Então, a gente, nesse processo todo de limpeza, de separação de todas essas outras coisas do metano, nós só perdemos 3% do metano que entra no processo. Então, para terminar, seguindo o gás especificado, sai ou daqui da primeira torre ou da terceira torre, passa por um PSA onde ele tem o polimento dele é feito, e ele segue adiante, seguindo para onde ele é comprimido e guardado em carretas, onde ele é disponibilizado diretamente para o gasoduto, ou ele vem para um buffer, que é um cesto de GNC, onde os caminhões ou carros e veículos podem ser abastecidos na própria unidade. Tem também nesse fluxograma ali em cima, tem toda a interface da ETA com a unidade. Essa unidade é uma unidade que tem como insumo principal eletricidade, né? Um processo de bombas que demanda bastante eletricidade, não bastante, mas do ponto de vista de consumo da unidade, em torno de 60% dos nossos custos operacionais são na forma de eletricidade. Mas o outro insumo principal é água. Então lá a gente tem um sistema onde a gente está conectado na ampla, através de uma subestação que fornece energia para nós, e nós temos um estoque de água que a gente usa para limpar o gás. Há alguns poucos outros insumos, mas são pequenos dentro do processo todo. Essa é uma foto da usina, da planta, né? desse instrumento central da planta. Essa é uma unidade de uma companhia chamada Green Lane. A Green Lane é uma companhia originalmente neozelandesa, que tem uma base nos Estados Unidos, na verdade no Canadá, que atende às Américas. E a Green Lane é uma das líderes mundiais na purificação de gás. Ela tem uma competência enorme de tratamento do gás gerado por biodigestores na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E é uma das pioneiras, não pioneiras, mas é uma das principais empresas que vem se destacando na limpeza do gás também gerado nos aterros sanitários. Esse nosso projeto foi o projeto número 3 de aterro que recebeu uma máquina da Green Lane. Hoje a Green Lane tem outras 6 máquinas instaladas no mundo de tratamento de aterros, de gás de aterros. No total, falando de gestor e de aterros, a Green Lane tem mais de 90 máquinas instaladas pelo mundo. Então é uma tecnologia completamente comprovada, que a gente teve que fazer algumas adaptações nessa máquina. Como ela era o número 3, protótipo de aterro, a gente eventualmente colaborou bastante com a Green Lane no desenvolvimento da solução deles para tratar os hidrocarbonetos mais pesados, que são comuns em aterros, os VOCs, os siloxanos, que são componentes que não estão presentes necessariamente nos gases produzidos em digestores anaeróbicos e que não podem, de forma alguma, ser encontrados no gás produto por danos à saúde ou danos a equipamentos. Então, esse equipamento está programado para tratar e separar do CH4 todas essas impurezas que são geradas no aterro. É uma máquina que tem possibilidade de tratar com esse tamanho aí em torno de 1.200 metros cúbicos por hora de biogás. Hoje, como vocês viram ali na curva, ela vem recebendo em torno de 750, 800 metros cúbicos por hora. Então a gente está em 60%, 70% do volume de produção dela. A gente fez exatamente dessa forma porque a curva de gás do aterro não é uma curva estável, é uma curva crescente. Como o aterro está recebendo lixo ainda, a curva de gás vai subindo. Ela foi dimensionada desse tamanho para daqui a 2 ou 3 anos, 3 ou 4 anos na verdade, a gente tenha que tomar uma decisão de
ou fazer um aumento na capacidade da máquina, ou não. Esse é o produto que a gente entrega. Essa é a tabela divulgada pela ANP ontem, que trata especificamente da composição do biometano que deve ser feito. E é esse o produto que a gente tem produzido. Lá daqueles 56, 57, 58% de metano que a gente capta, nós entregamos um gás com um limite inferior de 96,5. Hoje a gente está, já estudos cromatográficos e, enfim, a análise em linha que a gente tem, a gente está hoje produzindo um gás com 98, 98,5% de CH4. Temos um limite de oxigênio máximo de 0,5%, e essa é a razão pela qual, quando vocês viram lá aquela curva de composição do biogás, a gente assume um limite máximo de 0,2% de oxigênio na entrada, porque como essa máquina não tem nenhum tipo de equipamento para retirada de O2, e na verdade a gente tira 50% do volume do gás que entra, a concentração de O2 ela naturalmente vira 0,4 na saída do produto. Como a gente precisa estar abaixo de 0,5, esse gráfico aqui mostra que nesse dia, nessa semana específica, nós estaríamos podendo vender quase a totalidade do gás que a gente produziu. Enquanto ele está menor do que 0,2,5, que é esse limite aqui, a gente consegue vender gás porque no final a gente tem menos de 0,5%. Se esse oxigênio fosse aqui para cima, seria motivo da gente já desviar diretamente o gás para o flare, porque obviamente a gente não bateria a especificação da ANP. 3% de CO2, a gente tem um limite de inertes diferente um pouco da portaria 16 da ANP, que estabelece 6%, aqui a gente tem um limite de 3,5%, com enxofre baixo, gás sulfídrico baixo e ponto de orvalho compatíveis ao gás natural. Essa especificação que a ANP divulgou ontem, ela é exclusiva para o gás biometano produzido a partir de digestores anaeróbicos que usem como matéria-prima resíduos agro-silvopastorais. Esse biometano com aquela especificação vinda desta fonte já tem autorização da ANP para ser injetada em gasoduto. Por enquanto, a ANP ainda não liberou a injeção do nosso biometano em gasoduto. A ANP entende que, além dessa especificação, além desses teores de gases, é importante ainda, como a origem aterro tem contaminantes diferentes do que a origem resíduos agro-silvopastorais, a ANP entende que é importante nessa tabela incluir também limitantes para, por exemplo, siloxanos. Então, o que a gente vem fazendo, que o Projeto Dois Arcos hoje, a gente está cumprindo o papel de desenvolver, criar esse arcabouço de informações. Então, nós estamos, com a autorização da ANP, realizando um plano de uso experimental desse combustível. E nós vamos... Aqui você tem uma visão também um pouco da usina, aquela lado de lá da usina onde tem a compressão. Esse aqui à direita é o compressor, ali é o postinho com um dispenser, já uma carreta parada. Aquela máquina que vocês viram está exatamente atrás desse caminhão. O que nós vamos fazer nos próximos meses é encher 3 carretas dessas por dia, levá-las 200 e tantos quilômetros até Itaguaí, onde a gente tem um cliente industrial que vai usar esse gás para um processo industrial dele. E durante esse período nós vamos estar trabalhando de mãos dadas com a ANP e com os demais agentes de mercado que estão interessados nesse assunto, com o objetivo de mensurar a qualidade do produto que a gente faz, da matéria-prima que a gente usa. A gente vai efetivamente medir as emissões geradas pela combustão desse produto nos motores, onde esse cliente vai usar o produto. E a partir desses testes, a gente espera e tem a expectativa de que seja também divulgada uma revisão daquela especificação do biometano, de forma que a fonte, aterros sanitários ou estações de tratamento de esgoto, que são as duas fontes que ainda estão impedidas de injetar em gasoduto, tenham a injeção em gasoduto liberada. Eu fico entusiasmado de poder contar desse projeto para vocês. Eu não tenho mais apresentação para fazer,
Fico à disposição de vocês para perguntas. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de recolher a pergunta, eu vou liberar o microfone, tá? Mas antes eu vou me agradecer, passar a palavra aqui para o Alcides, para ele fazer algumas considerações. Márcio, primeiro eu quero, em nome do Clube de Engenharia, da Divisão Técnica de Engenharia e de Energia, agradecer a sua presença. Quero dizer que aprendi muito aqui hoje. Isso aqui foi para mim um despertar, não é minha área, e começo a ter aqui algumas informações que me estimulam muito a começar a estudar um pouco mais sobre isso aqui, a me interessar um pouco mais sobre isso aqui. Aliás, eu diria que antes de você, assistindo uma entrevista recentemente na televisão do presidente da Associação de Catadores de Gramacho, em que ele me chamou a atenção para uma coisa tão simples. Ele disse que essa palavra lixo é uma palavra, hoje, para ele, que não está no dicionário dele. Ele não usou bem essas palavras. Porque lixo é alguma coisa que não serve, né? E, no entanto, você vê o potencial que isso tem aí, né? Então, por isso que eles chamam lá a Associação de Catadores de Material Reciclado, tá? Bom, então eu agradeço a sua presença, acho que foi uma belíssima apresentação aqui. E vou fazer uso da palavra, usando esse privilégio aqui de ser o chefe da DTE de Energia. Algumas considerações aqui que eu queria que você comentasse. Por exemplo, a gente recentemente tem uma lei aí que implantou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, para você construir um aterro, você tem toda uma lei agora, uma legislação. Esse aterro aí foi antes da política, ele está adequado a essa legislação aí, tá? Essa seria a primeira pergunta. Queria que você comentasse sobre isso. E depois também, uma coisa, como leigo, estou fazendo uma pergunta como leigo, né? Quando a gente escuta falar, que a gente vem lá do setor elétrico, né? Eu, Paulo, a gente escuta falar em gás natural, né? Importando da Bolívia, alguma produção aqui no Brasil, mas a maior parte importada da Bolívia, usada na termoeletricidade. E ele é natural mesmo, ele não tem quase processo. E aqui você me mostra uma usina para produzir, para você ter esse produto final aí, né? Tem todo tem um processo, tem uma planta aí, tem uma usina. Quer dizer, ele continua sendo competitivo assim com esse gás natural que vem lá da Bolívia, por exemplo. Tá? Então são dois comentários, um sobre a política de resíduos sólidos, se o aterro está enquadrado, e outro que você comentasse esse cotejo entre isso que